Então, pessoal, nossa 10ª aula de avaliação econômica de projetos, e nessa aula, uma pequena parada para planejamento da reta final e principalmente a definição dos trabalhos de final de curso, tá? Se você tem dúvida em relação a quais os trabalhos, o que vai ser possível fazer para que essa disciplina possa ser concluída com êxito, então você fica comigo nesse vídeo, porque esse é o tema do vídeo que a gente vai começar agora. Vamos lá? Então, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. A gente está começando agora a nossa 10ª aula aqui de avaliação econômica de projetos. E as nossas 2 últimas aulas foram aulas assíncronas, tá? E como a gente está em período aí de finalizando o ano, fechando o ano, a gente precisa, de fato, fazer um planejamento, tá? Parar um pouquinho, levantar um pouco a cabeça, né? Porque às vezes a gente está tão submerso assim numa bolha de dia a dia que a gente não consegue saber nem o que está se passando. Então, como a gente já faz algum tempo que a gente não conversa, porque as 2 últimas aulas foram assíncronas, eu hoje resolvi... Essa aula basicamente é uma aula para tirar dúvidas das aulas assíncronas, tá? O que vocês tiverem, podem ir pensando aí já, porque podem ir anotando as coisas e colocando aí do lado, né? Podem ir colocando no chat, inclusive, podem ir colocando, se tiver algum ponto, alguma coisa específica, podem ir colocando. Então, tirar dúvidas, fazer alguns esclarecimentos, né? Dos 2 vídeos que vocês assistiram. E a parte principal é sobre levantar a cabeça um pouquinho agora, que a gente está chegando, a gente só tem mais essa aula e a aula de sexta-feira que vem, antes do Natal, para que a gente se organize, se planeje e que a gente comece o ano de 2022 de forma 100% organizada. Tá? Eu converso muito com vocês sobre planejamento, vocês sabem disso, né? E o que a gente precisa... É muito importante, né? Quando a gente está trabalhando em equipe, como é o caso, né? Quando a gente está numa sala de aula, a gente está trabalhando em equipe. A equipe sou eu e vocês, basicamente. E quando a gente define alguma coisa, eu como professor, eu vou definir um conjunto de coisas, mas eu preciso combinar com vocês para saber se está tudo ok, se vocês concordam, porque precisa ser um planejamento conjunto, tá? Vocês precisam estar de acordo, vocês precisam estar entendendo o que é que nós vamos fazer daqui para frente. Então, é muito importante isso, eu estou usando isso aqui como exemplo da turma, aqui da nossa aula, mas é muito importante isso na vida, no dia a dia, tá? Você não pode fazer um plano e não conversar, não comunicar a pessoa que está do teu lado, que está ali, que vai acabar sendo parte do plano porque está com você no dia a dia, né? Então, é por isso que eu vou passar aqui agora com vocês daqui a pouco, né? Aula a aula, tá? A gente pode... Eu vou fazer o seguinte, para que a aula fique um pouco mais dinâmica e dê um tempo para vocês pararem um pouco para pensar em dúvidas, em questões que tenham da disciplina. Eu vou fazer o passo a passo primeiro, o que é que a gente viu até aqui, o que é que a gente vai ver ainda para frente e a forma como esse conteúdo vai chegar para vocês. Então, é isso que eu quero... isso que é o tema aqui, basicamente, da aula de hoje, tá? Então, se vocês quiserem ir escrevendo alguma coisa no chat aí, podem ir escrevendo durante a aula. Eu estou aqui monitorando, né, o que vocês estiverem escrevendo. Se quiserem que eu pare, abre o microfone, coloca aí, levanta a mão, enfim. Não me deixem seguir assim, se tiver faltando alguma coisa, se tiver ficado alguma dúvida aí no processo, tá bom? Então, vamos embora aqui. Então, eu vou mudar aqui rapidamente, daqui a pouco a gente vai para outra tela aqui, tá? Então, como eu falei, a aula de hoje, né? Aula 10, já é a 10ª aula, 10ª semana de aula que a gente tem. Então, hoje é planejamento da reta final e dúvidas. Então, para que a gente se situe em relação ao módulo que a gente está, você lembra que eu dividi o curso em módulo, são 4 módulos, e a gente está no módulo o fluxo de caixa, os indicadores e as ferramentas. Tudo isso foi visto até agora, tá? Tanto o fluxo de caixa, quanto os indicadores, quanto as ferramentas. Então, eu estou trazendo isso para vocês e eu vou
aos pouquinhos eu vou levantando e lembrando a vocês o que é que a gente já viu. Até porque vocês estão com 8, 10 matérias e às vezes a coisa se perde tanto que você não sabe mais nem aquele assunto foi visto em que matéria, porque é tanta aula, é tanta coisa. Então, eu estou aqui para fazer um pouco desse resgate também e que vocês também possam levantar dúvidas, né, em relação a tudo da disciplina. Tá? Então, basicamente, é isso. Hoje, na verdade, é a última aula do módulo 2. Tá? Então, a gente vai ter ainda uma aula na sexta-feira, mas na sexta-feira, pelo planejamento que eu fiz, eu já vou iniciar o módulo 3 para que a gente dê a parada e daí, então, a gente volta no dia 21 de janeiro. Eu espero que vocês voltem e eu também, né, volte com saúde, com tudo que a gente precisa e também com um planejamento para que a gente faça um ano de 2022 aí top, tá? Então, a aula, né? O planejamento da reta final e dúvidas. Então, foi assim que eu organizei, né, a aula de hoje. A gente vai aqui para uma outra tela e aí eu vou mostrar para vocês, né, como fica muito mais fácil quando a gente organiza tudo e o digital, o EAD, como eu já conversei com vocês, facilita, na verdade, a organização. Porque não tem mais foto de flipchart, não tem mais foto de quadro, não tem, é tudo digital, tudo em arquivo, tudo em PowerPoint, e aí a gente vai ficando com a coisa muito mais organizada. Talvez também esteja acontecendo isso com vocês. Comigo tá, eu tô com tudo catalogado, tudo organizado, tudo que eu fiz desde o PLE até agora, sempre fica nas ferramentas que eu uso, fica no Miro, fica nos mapas mentais, fica no Word, fica no PowerPoint, enfim. A gente vai deixando os rastros, né? E esses rastros vão ajudando a gente a não ter que fazer uma coisa que é uma das piores coisas que a gente pode fazer, é retrabalho, tá? Retrabalho. E eu me pego muitas vezes fazendo retrabalho. Retrabalho é o quê? Eu estou repetindo coisas que eu tenho certeza que eu fiz, né? E aí a gente fica com muita raiva, né? Isso também me dá isso me tira do eixo, né? Então, eu vou para aqui agora, deixa eu voltar aqui para a tela principal, a tela do Mac, tá? E aí a gente tem aqui, ó, eu fiz assim, de propósito, aqui para vocês, eu fiz aqui uma organização, deve estar muito pequeno aí na tela para vocês, eu vou aumentar aqui. Tá? Deixa eu usar aqui essa tecla aqui, a tecla de atalho. A tecla de atalho é uma coisa que aumenta muito a produtividade, quando você está, quem sabe, usar as teclas de atalho de sistema, sobretudo para edição de vídeo, que dá um trabalho gigante, aí as teclas de atalho funcionam muito, muito bem. Eu ainda vou aumentar mais aqui, tá? Então, deixa eu... tá ficando bom para vocês, pessoal? Estão enxergando bem aí o que está no texto? O que está aí Estão enxergando bem? Podem colocar aí no... Tá, maravilha. Então, vamos lá, ó. Isso que está aqui, tá? Eu até coloquei aqui em cima, ó, avaliação econômica de planejamento, de projetos. Então, o planejamento inicial. Veja, nenhum planejamento de ninguém, ele é executado perfeitamente. Ninguém, nenhuma empresa, nenhuma pessoa, nada. Sempre a gente faz um planejamento, que é o que a gente chama de o projetado, tá? Vocês todos são de engenharia, alguns de vocês já fazem estágio, tá? E vocês sabem que tem o projeto que foi colocado no início de uma obra, e você tem depois o que se chama de as-built, né? Que é como construído. Ou seja, é o que era projetado e o que de fato foi executado. Tá? Então, aqui eu fiz um projeto da disciplina, eu fiz um planejamento, só que a gente está executando de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu estou mostrando para vocês aqui o que é que está planejado. Tá? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a tela, voltar aqui, aumentar um pouquinho de novo. Então, o que é que foi planejado? Eu planejei fazer assim. Os primeiros passos, tá? Eu não vou passar aqui aula a aula, eu vou passar o que foi executado, eu vou passar aula a aula. Então, eu tenho aqui os primeiros passos, que é como eu coloquei lá na plataforma desde o início do curso, tá? O módulo 2, o fluxo de caixa, indicadores e aplicações, que é isso que a gente está, que foi planejado dessa forma aqui, tá? Então, para a gente terminar mais ou menos na 10ª aula, observem que eu consegui cumprir a finalização do módulo e o conteúdo basicamente foi cumprido. Basicamente não, foi cumprido o conteúdo. Só que não exatamente da forma como eu me planejei no início. Por quê? Porque tem muita coisa que não depende somente de mim.
depende também de vocês. E eu percebo que em determinado momento, por exemplo, em função das dúvidas, em função de algumas perguntas, eu preciso repetir, eu preciso inserir uma aula diferente naquele momento para que a gente possa fazer os ajustes, tá? Então, quando eu recebo dúvidas de vocês, feedbacks, principalmente no presencial, no EAD, eu tenho avaliado muito e já teve casos de, por conta de uma dúvida, eu gerar um vídeo novo. Tá? É porque é simples para mim, eu pego a dúvida, aí eu percebo, essa dúvida, ela não é a dúvida somente dessa pessoa, é a dúvida de muita gente. Então, para que eu não fique tirando a dúvida um por um, o que é que eu faço? Play. Gravo tudo aqui, coloco lá no canal do YouTube, coloco, pessoal, gravei uma aula sobre esse assunto. Então, a pessoa que tirou a dúvida sabe que foi ela que gerou aquele vídeo, mas eu já esclareci a dúvida para todo mundo. Tá? Então, ontem mesmo, na disciplina de empreendedorismo, o que eu fiz? Tem 40 pessoas, como eu falei para você já. O que eu fiz? Todo mundo, o tempo todo, pergunta, professor, o que é mesmo para entregar como trabalho do módulo 1? O que é mesmo para entregar como trabalho do módulo 2? O que é mesmo para entregar como trabalho do módulo 3? Então, essa pergunta ela é recorrente e vocês também fazem essa pergunta para mim. Para vocês eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Tá? O que foi que eu fiz ontem? Eu parei e gravei um vídeo somente o que é para entregar como trabalho final do módulo 1, o que é para entregar como trabalho final do módulo 2, do 3 e do 4. Então, toda vez que alguém me perguntar, eu vou mandar o link do vídeo. Tá? Então, tá lá, tá explicado o que é para fazer. Se tiver alguma dúvida adicional, além do que está no vídeo, evidentemente vai me perguntar. E se eu achar que faz sentido, eu vou gravar outro vídeo explicando melhor uma coisa que tenha ficado em aberto. E isso facilita muito a minha vida. Tá? E eu acho que facilita também a de vocês. Então, o fluxo de caixa aqui, então, tomada de decisão e suas ferramentas. Então, o que a gente tem aqui de assuntos, tá, para dar, seria análise de risco, árvore de decisão, análise de sensibilidade, método de Monte Carlo. Alguma coisa vocês já viram isso nas planilhas, tá? Mas eu vou reforçar o foco do módulo 3. Na verdade, é esse conteúdo aqui. Como esse conteúdo vai aparecer para vocês, é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Tá? Então, e as aplicações reais. O módulo 4, eu tinha planejado, tá? De forma que eu trouxesse para a aula alguns alunos que fizeram TCCs comigo, tá? Como é o caso da Fernanda, que está aqui, que está fazendo TCC comigo agora. Tá? Alguns alunos que fizeram TCC comigo nessa área. Tá? Se eles estiverem disponíveis, eu chamaria eles para apresentar o trabalho que defenderam aqui comigo, né? Mesmo já estando formado. Se eles tiverem disponibilidade, eles vêm. E se eles não tiverem, eu mesmo apresento o trabalho que foi feito, que são aplicações diretas de avaliação econômica de projetos. E apresentar alguns artigos em congressos em periódicos da área. E assim, e o projeto final de curso de cada um de vocês. Que isso a gente vai também conversar hoje ainda. Tá? Então, isso aqui, gente, foi o planejado. Uma coisa é o planejado, outra coisa foi o executado. E aí eu vou chegar agora na parte que a gente trabalhou nas últimas 2 aulas, tá? Então, é muito importante que tenham atenção agora, né? Atenção aqui, porque eu vou começar a levantar alguns assuntos para que vocês vão lembrando um pouco de dúvidas que eventualmente possam ter, né? E aí eu abro daqui a pouco para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho agora aqui. Vou diminuir aqui. Então, aqui, ó. Então, o que é que eu fiz aqui agora? Ó, avaliação econômica de projetos, o executado. É aquela história do as-built, tá? Então, eu sei que todos vocês fazem engenharia. Eu também sou engenheiro, já trabalhei em obra, já trabalhei em... E eu sei como isso é complicado, tá? Porque, vou dar o exemplo, e isso impacta muito em economias do projeto, em problemas para o cliente depois. Você, como engenheiro, não pode deixar um problema rolando na mesa, certo? Depois que você sai. Então, você precisa fazer as coisas de forma que depois que você sair de uma determinada empresa, você seja lembrado por tudo que você fez de bom, né? Então, existe uma coisa, vocês vão pegar
Vocês vão pegar um projeto, vai acontecer, qualquer um de vocês já fez algum projetinho, né? Já viu algum projeto, ou até mesmo na empresa Júnior, enfim, as empresas que vocês trabalham, né? Os grupos que vocês atuam. Quantos aqui já fizeram um projeto, mandaram executar e diz assim, e não foi isso não que a gente combinou, né? Não foi isso que a gente combinou. Eu não queria que isso fosse feito assim. Então isso já aconteceu comigo assim várias vezes dentro de casa. A gente combina alguma coisa, aí eu projetei uma coisa, chama alguém para executar o serviço, a pessoa vem e executa diferente do que está projetado, porque no meio, na hora, ela percebeu que estava passando que não dava, porque ali passava uma tubulação e que ela não podia furar, então ali não dá. Ou seja, o projeto pode ter sido mal feito, mas a execução também pode ser uma gambiarra por cima da outra. E aí, vocês imaginam, por exemplo, você está morando num prédio ou você ter uma plataforma que tem um projeto e que, na verdade, a realidade, o que tá executado, não é o que está projetado. Então, as empresas, vamos dizer assim, mais sérias de engenharia, as empresas que trabalham com responsabilidade, têm uma preocupação grande, hoje é para isso que existe, né? As tecnologias aí como o BIM, por exemplo, né? Onde você está fazendo o projeto, as coisas estão ficando armazenadas numa base de dados. Se tiver alguma mudança durante a execução, isso tem que ser colocado dentro do sistema. E aí, no final, na verdade, o as-built ele vai sendo construído em tempo de execução. E aí sim, no final, você tem uma obra e você tem o projeto que foi entregue. Então, qualquer problema dali para frente, qualquer pessoa que chegar para resolver o problema vai saber o que é que está se passando, pelo menos o que é que foi construído, tá? Eu gerencio agora um projeto que é exatamente isso, na verdade, que é um projeto chamado Portal, é um projeto é o Portal Naval Subweb, tá? É um portal web, né? Tem 15 pessoas trabalhando nesse projeto comigo hoje, lá é o projeto principal que eu coordeno no LCCV, onde eles estão construindo uma plataforma para projetos em engenharia naval e outra plataforma para projetos em engenharia submarina. Qual é o desafio da plataforma? Qual é o objetivo da plataforma? Desde o projeto conceitual básico, os engenheiros da Petrobras vão entrar e tudo vai ser feito através dessa plataforma. E quando for para a operação, quando for entrar em operação, a gente já vai ter todo o histórico da parte de engenharia dos projetos naval e submarino, de engenharia naval e de engenharia submarina, todos dentro de uma base de dados onde as pessoas podem acessar isso durante, por exemplo, eventualmente que venha ter um acidente ou alguma coisa que tenha acontecido, tá? Então, é por isso que é muito importante, né, a parte de sistemas também. Eu estou insistindo muito com vocês, né, aqui nessa disciplina e nas outras, forçando vocês, vai para o Data Studio, vai aqui para o Miro, vai para as ferramentas tecnológicas, porque é um ganho, é um agregado que você vai fazer muita diferença na vida aí. Mas, vamos lá. Então, aqui é o executado, tá? O que é que foi executado? Então, eu botei aqui, ó, as datas, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Aqui tem as datas, tá? Então, avaliação econômica de projetos, aula de abertura do curso, as ferramentas e o glossário. Aquela atividade que eu pedi para vocês, eu passei todas as palavras que existem, assim, mais importantes para avaliação econômica de projetos. Eu passei para vocês e eu pedi para cada um de vocês escolher 10 palavras, tá? E vão relembrando aí o que vocês fizeram. Cada um escolher 10 palavras e pegar as 3 melhores definições que vocês encontraram na internet. Aí vocês fizeram uma pesquisa, tá? E colocaram lá no board de vocês. Eu vi que a maioria de vocês já fez. Eu estou só relembrando isso. E veja só, isso que vocês fizeram vai virar um glossário de fato. E a turma do semestre que vem, na primeira aula, é claro, eu vou ajustar, eu vou olhar o que é que tem. E a turma que vem na primeira aula vai fazer alguma coisa. Na primeira aula do ano que vem, vai complementar algumas coisas, vai corrigir, vai fazer ajuste em cima do que vocês construíram, tá? Então, esse glossário, o trabalho que vocês fizeram, vai servir muito para os alunos da próxima turma. Ninguém que passou por essa disciplina trabalhou, por exemplo, em cima desse glossário. Foi uma ideia que eu tive no meio do caminho, tá? Então, vocês ganharam, quando vocês chegaram aqui no curso,
várias coisas que foram construídas também com os alunos que passaram na turma passada, né? Então, e eu não quero que vocês fiquem repetindo as atividades, porque fica atividade nova. Então, eu passei para vocês já o trabalho do Matheus e da Carol aqui, eu já passei para vocês e também de outras pessoas, né? Eu vou voltar, a gente vai voltar nesses boards depois, mas são coisas que vão se agregando, tá? Então, voltando aqui agora à aula 2, tá? A aula de apresentação do professor, aí é um vídeo, né, que eu fiz, assim, falando um pouco sobre a minha jornada, a minha trajetória e por que eu estava ensinando essa matéria, né? Então, no dia 29, que foi a aula 3, foi mais uma aula de orientação, cadastro nas plataformas, etc., né? A aula 5, aplicações práticas de avaliação econômica de projetos. Eu falei um pouco das aplicações disso, a gestão pública e a gestão privada. E sempre nesse meio eu fui colocando a parte teórica, né, também, mas que entrou mais nos vídeos do segundo módulo. Então aqui é meio que um preparatório. Veja que isso aqui foi motivar vocês em relação a por que a gente está aqui, por que essa disciplina existe, quais são as aplicações que vocês vão aprender a fazer aqui durante o processo. E preparando os boards do Miro para aplicações práticas de engenharia. Tá? A gente fez isso aqui, eu trouxe alguns exemplos e assim, o melhor de tudo, né? Tá tudo gravado. Tudo gravado, isso aqui, né? Então, algumas aulas que eu gravei para vocês, eu vou usar para a turma que vem, para outra turma, né? Para a turma do semestre que vem, porque aquilo que eu falei no início, está ficando tudo documentado, tudo muito bem documentado, tanto em vídeos, quanto em documentos, quanto no Miro, nas planilhas que vocês fazem. E isso aqui, esse documento em si é um resultado disso, tá? Então, foi assim as 5 primeiras aulas, e aí a gente entrou no módulo 2, fluxo de caixa, indicadores e aplicações, e aí o seu projeto é economicamente viável? Uma visão geral sobre avaliação econômica de projetos. E aí o que é que eu fiz aqui? Aqui eu falei de fluxo de caixa, eu falei de juros, de taxa de juros. Essa aula foi a aula que eu dei, vamos dizer assim, mais conteúdo técnico ligado à avaliação econômica de projetos, inclusive falando dos indicadores, de VPL, de payback, de TIR, certo? Então, e falando sempre de aplicações, tá? Então, assim a gente entrou no segundo módulo, na parte mais técnica, né, da avaliação econômica de projetos. E aí, na aula do dia 7, eu cheguei num ponto, para mim, que é um dos pontos principais aqui e que eu quero conversar com vocês no final da aula. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai tirar as dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas, eu queria que vocês fizessem uma orientação em relação à aplicação dessa disciplina em trabalhos que vocês estejam executando agora, ou no estágio, ou em PIBIC. A gente fez uma aula, inclusive, na verdade foi essa aula que eu dividi vocês em turmas e a gente conversou sobre isso. Eu já sei o que é mais ou menos que cada um de vocês faz, e aí eu espero que vocês tenham pensado já sobre isso, sobre o que fazer como trabalho final aqui de curso nessa disciplina. E aí eu vou tocar num ponto. Tem pessoas que conseguem acompanhar e avançam e já localizaram, por exemplo, o que é que eu posso fazer aderindo o conteúdo da disciplina a alguma coisa que eu esteja fazendo agora, ou no estágio, ou no TCC, ou no PIBIC. É normal, algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Para os que têm dificuldade de fazer isso, não tem problema. Eu vou passar 1 ou 2 problemas, tá? Como eu fiz no semestre passado, para que vocês resolvam. São problemas concretos, práticos de analisar, fazer a parte analítica mesmo, usar planilha, como algumas tarefas até vocês já fizeram aqui, e eu mostrei tarefas da turma passada. E aí, o trabalho final de curso de vocês pode ser, tá? 2 exercícios que eu passo para vocês e vocês vão fazer exercícios até o final, detalhando, descendo um pouco no nível, né? Fazendo planilhas, esse tipo de coisa. É uma opção, tá? Esta opção, ela é muito interessante, vocês vão ganhar se entrar nela. A outra opção também é muito interessante, que é o quê? Se vocês já fazem algum TCC, por exemplo, na área de reservatório, ou na área de poço, ou engenharia química, ou ambiental, alguma coisa específica, todo e qualquer problema de engenharia entra no meio do processo a parte econômica. E aí, vocês podem fazer alguma coisa aqui
que possa ser aproveitado ou no estágio, ou num TCC, ou mesmo num trabalho de iniciação científica, tá? Ou dentro da Protec, dentro da EGEC, tudo isso está valendo aqui para mim como trabalho de conclusão de curso, desde que seja uma avaliação econômica de um projeto de vocês, tá? Então, é muito importante essa parte aqui. São duas opções. Veja que eu não estou falando agora aqui de trabalho final do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3 e 4. É o trabalho final de curso, é tudo. Vocês terão, vamos dizer assim, condições de encerrar e eu atribuir nota a vocês e vocês serem aprovados na disciplina, se vocês me entregarem ou duas atividades bem completas, feitas, né, no computador, usando planilha Excel, Data Studio, ou um trabalho, um projeto final de curso, tá? A opção fica para vocês, tá? Tem gente tentando entrar na aula e não está conseguindo aqui, é porque eu estou concentrado aí, eu me perdi aqui um pouco. Me perdi não, né? Foco aqui no... Tem esse problema aqui. Valeu, obrigado, Anália. Assim, eu me perdi. Desculpa aí o pessoal. O pessoal que entrou agora na aula, deixa eu dar um tempinho aqui. Então, pessoal, para os que entraram agora, bom dia. Desculpa aí o atraso aí em permitir vocês entrarem na sala aqui, mas eu estava super concentrado aqui no assunto aí. Eu estou com esse problema agora, que é assim, hiperfoco. Quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou, de fato, olhando só para aquilo. Perdão. Vamos seguir, tá? Vamos seguir aqui. Para vocês, não tem problema, vocês vão assistir essa parte da aula aí gravada depois, né? Então, como eu estava falando, né? Eu estava falando que existem duas possibilidades para que vocês concluam a disciplina com trabalho final de curso. Ou vocês vão fazer dois problemas, tá? Que eu vou anunciar para vocês esses dois problemas durante a semana, até a próxima aula, eu fecho esses dois trabalhos, ou até a próxima semana, cada um de vocês vai definir comigo qual é o projeto, qual é o trabalho que prefere fazer, ao invés de fazer as duas atividades. É opcional, tá? E isso passa muito pelo planejamento de vocês. Percebam que eu estou tentando construir coisas com vocês na disciplina, voltando para o comecinho da nossa aula e para o nosso bate-papo que a gente teve sobre planejamento. Eu estou tentando, com vocês, deixar o processo de forma que fique melhor e mais produtivo para vocês. É do tipo assim, vocês estarem trabalhando comigo aqui agora e o resultado do trabalho que vai levar vocês à aprovação nessa disciplina é um trabalho que vai ser aproveitado, por exemplo, por vocês próprios em 2022 e vocês não vão precisar se enfiar em 8, 10 coisas, 20 coisas simultâneas, estágio, TCC, ou seja, eu estou tentando somar coisas a coisas que que vai ser útil para vocês no ano que vem, tá? Então, percebam que isso é uma oportunidade, mas quem tiver dificuldade e clareza para definir qual é o trabalho, não tem problema, não perde muito tempo com isso, porque senão não vai dar tempo de ficar... Eu não posso ficar esperando por vocês até fevereiro para definir qual é o trabalho. Pega logo as duas atividades que eu vou passar e começa a fazer as atividades e está tudo resolvido. Tá? Tá entendido, pessoal, aí essa parte? Se vocês puderem dar um ok aí, que tá entendido, tá claro, é bom para mim, assim, esse feedback aí, né? Então, vamos lá. Então, veja, isso aqui deu uma paradinha na aula 7 e aula 8, tá? Aula 8. As planilhas para o estudo de viabilidade técnica e econômica de projetos, tá? Então, essa aula 8 foi uma aula, aqui a gente entra nas duas aulas que foram síncronas. Assíncronas, desculpa, eu confundo sempre esses nomes, né? Então, essas duas aulas, a aula 8 e a aula 9, eu não estava com vocês na sala e eu mandei o link do vídeo para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa sobre essas duas aulas, podem tirar agora, quando eu terminar aqui, tá? Mas o que foi que eu mostrei para vocês? Planilhas para um estudo de viabilidade técnica e econômica de projetos. Eu, inclusive, além dos vídeos que eu coloquei, eu mandei o link para vocês, para que vocês baixassem as planilhas. Tá? Então, as planilhas que eu passei para vocês são planilhas modelo. Tá? Então, essas planilhas, elas podem ser reproduzidas, sendo que para outro tipo de aplicação, para aplicação de um projeto seu, por exemplo,
tá? Ou elas podem ser melhoradas, ou elas podem ser colocadas no formato do Data Studio, por exemplo. Coloca ela, pega aqueles gráficos, aquelas coisas que estão lá e fazem um projeto orientado à disciplina, mas melhorando a planilha que eu passei para vocês, que essa planilha foi construída, tem uma das planilhas, aquela que fala de VPL, método de Monte Carlo, aquela planilha foi construída por um ex-aluno meu, que hoje é engenheiro de petróleo e trabalha comigo no projeto, num dos projetos com a Petrobras, que é o Josué, tá? Que talvez boa parte de vocês conheça. Então, o que vocês podem fazer também como trabalho dentro do projeto de vocês, ou mesmo na disciplina, usar essa planilha que eu passei para vocês, melhorando e evoluindo alguma coisa, usando Data Studio, enfim. Tá? Então, muita coisa. Veja só. Então, essa aula aqui também, né, muito, muito importante, somando essa aula com a aula 6. Então, tem muito conteúdo técnico que foi dado e que vocês precisam assistir novamente, se for o caso, né? Se tiver esquecido alguma coisa, volta lá, assiste, tá? E se não conseguir tirar dúvida hoje comigo aqui, assiste depois, e na hora que assistir, manda mensagem no Telegram para mim, manda mensagem no WhatsApp, tira dúvida, manda áudio, que eu vou estar disponível para responder para vocês aí de outra forma também, tá? Vamos lá, aula 9. Aula muito, muito, muito importante, avaliação econômica de projetos na era dos dados. Tá? Da planilha básica às bases de dados globais. E aí, assim, eu tenho quase certeza, tá, que ninguém que ensina esta disciplina, avaliação econômica de projetos, em outras universidades, tá, estão com essa disciplina, assim, tão atualizada do ponto de vista de tecnologia mesmo, né? Veja que eu estou pegando todo o conteúdo, tá? E eu estou colocando vocês, assim, apresentando vocês plataformas que poucas pessoas conhecem. Tá? Então, o que eu apresentei durante esse curso aqui, nessa aula em específico, e em outras aulas que eu abro plataformas, eu abri aqui também, em alguma das aulas, lá o site do Banco Central. Então, tem um monte de coisa que são ferramentas para que vocês façam projetos de avaliar projetos, né, EVTE, Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. E usando o que tem de, vamos dizer assim, melhor em termos de tecnologia. Tá? Certamente, se vocês forem fazer algum MBA, algum curso mais avançado em dados, se alguém aqui já tiver feito algum estudo, tiver participado de algum curso aí de extensão, alguma coisa que sempre acontece na universidade, certamente vocês vão se lembrar de mim em algum momento, porque eu mostrei, o que eu estou mostrando para vocês assim, é o que tem assim, de melhor no sentido de fazer um EVTE utilizando as tecnologias, inclusive muitas coisas abertas, né? Porque o próprio Data Studio é uma ferramenta aberta, né? Então, Power BI, enfim. Então, só que, veja só, eu não vou fazer, no meio do projeto, a operação do Power BI, não. Nem Data Studio. Eu vou orientar vocês como é que faz e vocês vão meter a mão na massa e cada um faz com a ferramenta que sabe, porque seguramente vocês sabem mais do que eu usar as ferramentas e não tem problema nenhum. Vocês vão lá, usam. Acontece isso muito comigo nas disciplinas. Tanto inovação e empreendedorismo quanto administração, sempre aparece no meio da turma alguém que eu coloco uma atividade para fazer de um jeito, usando um tipo de tecnologia, aí a pessoa diz, professor, eu posso fazer assim? Claro. Aí me pergunta, né? E eu digo, não, claro que pode. Ou seja, está usando a criatividade, está usando as ferramentas que de fato sabe. Então, eu estou aberto para essas coisas também. E quando eu passar a atividade para vocês, eu estou passando um enunciado. As ferramentas tecnológicas que vocês vão usar para construir, usa o que vocês mais sabem. E é bom porque traz para os demais aqui, quando chegar lá no final da disciplina, naquelas últimas aulas, projeto, final de curso, eu vou pedir para cada um de vocês apresentar o que foi que fez. Tá? Eu já estou adiantando aí um pouco do que é no final. E aí, talvez seja uma das aulas mais ricas que a gente venha ter no curso. Por quê? Cada um de vocês vai apresentar o que fez. E aí vão vir muitas informações que eu não tenho nem condição de dar para vocês agora. Por quê? O problema específico, quem vai resolver vocês? Né? O caso da Fernanda, por exemplo, que tá fazendo TCC comigo, ela vai certamente apresentar aqui a parte do trabalho de TCC que ela está fazendo. Tá? Mas isso é mais adiante. Né? Então,
A gente está aqui na aula 10, aula de dúvidas dos temas relacionados às aulas assíncronas, 8 e 9, e planejamento da reta final. Sobre planejamento da reta final, eu estou acabando já aqui para a gente começar nosso bate-papo aqui, né? Então, o que é que eu fiz? Ó? E eu oriento que vocês façam isso. Vocês podem fazer uma coisa parecida com essa em todas as disciplinas, mesmo que o professor eventualmente não tenha feito, tá? Vocês pegam, ó, o que é que eu fiz aqui? Hoje, eu fiz isso aqui hoje, tá? De manhã, eu digo, não, eu vou fazer um planejamento porque eu já me organizo para o ano que vem. A administração eu fiz a mesma coisa. Inovação e empreendedorismo eu fiz a mesma coisa. Então tá tudo organizado. Aí o que é que tem aqui? Daqui para frente, né? Veja, a gente tá no dia 10, a gente tá aqui. Certo? Na próxima semana é o dia 17. Tá? Inclusive, eu lembrei aqui agora, né, quando eu vi aqui o dia 17, que eu tenho uma defesa de memorial, um memorial para professor titular em outra universidade. Então, mas se eu não me engano, essa defesa é de tarde. Eu vou confirmar com vocês, mas em todo caso, na pior das hipóteses, vocês vão ter uma aula assíncrona, porque eu vou estar na defesa de professor titular de um outro colega, tá? Mas, assim, no dia 17 a gente teria a aula 11, tá? Na verdade, eu pensei em subdividir em 2 vídeos, por isso que eu coloquei aula 11 e 12 como sendo aula 11 no dia 17. E aí a gente vai dar uma parada. Eu vou colocar aqui, né? Aqui a gente vai ter um recesso. Tá? Então, aqui vai ter um recesso, que a gente vai... Ó, veja aqui, a gente para no dia 17 e a gente volta no dia 21. Quase um mês, tá? Quase um mês. Eu entendo que tem pessoas que precisam descansar e vão descansar um período, e tem pessoas que estejam planejando para tirar o atraso, né? E aí, o que é que eu sugeri para as outras turmas, e vai valer para você também? Se vocês definirem os trabalhos comigo antes do dia 21, aliás, antes do dia 21 de 12, tá? Antes da próxima sexta-feira, dia 17, né? Então, até a terça-feira seguinte, vocês podem definir comigo exatamente o que vão fazer. Se alguém conseguir chegar no dia 21 de janeiro com o trabalho final de curso, vamos dizer assim, já meio feito, terminado, tá? Terminado, me marca lá no board aonde fez e diz assim, terminei, tá? Por quê? Se quem conseguir terminar e eu sentir que absorveu todo o conteúdo, inclusive eu vou colocar para as atividades que eu vou pedir ou para o trabalho que vocês vão fazer, se eu não tiver o vídeo específico gravado, eu vou fazer um passo a passo, eu vou colocar vários links de vídeos que vocês podem assistir, mesmo sem eu ter dado o conteúdo ainda para vocês adiantarem o trabalho que quiserem adiantar até o dia 21. Quem fizer isso, tá? Quem fizer isso, eu praticamente libero, tá? Libero vocês da disciplina. Logo no comecinho do ano, vocês ficam com uma a menos, tá? E, eventualmente, se quiserem assistir os vídeos, as aulas, depois vão lá e assistem. Mas eu já vou passar, eu estou dando essa oportunidade para vocês aí, claro, depende muito de vocês. No meu caso, apesar de liberar vocês, vamos dizer assim, nesse dia, quem fizer os trabalhos, eu vou até o último dia de aula, que está aqui, que está marcado aqui, gravando vídeos e dando aulas síncronas para vocês, tá? Então, no dia, aí aqui tem dia 28, teria mais uma aula, ó. Percebam que são 2 aulas até o dia 17, e depois do recesso, a gente só tem mais 4 aulas, tá? Em todas as disciplinas que vocês... são disciplinas que só tem uma aula por semana, só tem mais 4 aulas, ou seja, basicamente um mês, tá? Então, voltou, terminou. Ou seja, como a gente sabe que o final de semestre é sempre tumultuado, voltou, é aquele pânico instalado. Então, para se organizar e não passar um aperto muito grande já em fevereiro, começou o ano já meio desorganizado, já para um pouquinho agora e faz o planejamento para adiantar algumas coisas para não entrar fevereiro no aperreio, tá? Então, no nosso caso aqui, ó, não são 4 aulas só não, são 2 aulas aqui, ó, depois do recesso, né, 2 aulas. Aqui as datas também, ó,
para o quarto módulo, o que foi que eu fiz? Eu deixei 2 aulas. No dia 4 de fevereiro e no dia 11 de fevereiro, tá? Evidentemente que quem for liberado, que tiver entregue o trabalho aqui, não vai ficar totalmente liberado, porque vai voltar no último dia para fazer a apresentação dos trabalhos e a apresentação dos projetos, que inclusive faltou eu colocar aqui. Eu já vou colocar aqui a apresentação dos trabalhos finais. Seja projeto, seja exercício, tá? Então, vai ser nesse dia aqui, no dia 11/2, a gente vai fazer isso. Ah, pode não dar tempo de todo mundo apresentar no mesmo dia. Pode. Mas a gente vai tentar fazer uma coisa um pouquinho mais resumida. E se não der tempo, e quem quiser adiantar também, quem achar melhor gravar a apresentação do que fez, ótimo, tá? Porque grava e manda o link pra gente. E aí a gente vai assistir, né? E eu vou pedir que todo mundo esteja presente no dia 11. Vocês já deixam isso marcadinho aí na agenda de vocês, porque é o dia que todo mundo pode aprender muito aí um com o outro, né? Sou sempre favorável a esse tipo de coisa, tá? E aí tem algumas datas que eu deixei aqui importantes também, né? Ó, 22/2, prazo final para digitação de notas 2AB. Eu vou entregar todas as notas para vocês dos trabalhos feitos até agora, até o dia 21, tá? Eu pretendo fechar até o recesso com vocês com todas as notas 1AB. Então a gente tem um prazo até o dia 22/2 para digitação das notas 2AB. A gente tem aí o dia 3 de março, começa o período para realização de provas finais. E aqui, no dia 7, basicamente se encerra, né? Tem o prazo aí para digitação das notas finais no sistema. Desculpa que é isso mesmo, né? E o início do semestre letivo não é dia 7, não. Eu não estou com essa data aqui agora, mas eu acho que é dia não sei se é dia 21. Depois eu dou uma olhada nisso aqui. Alguém sabe, pessoal, quando é que começa o semestre letivo, o próximo semestre? Eu vi, só que eu não anotei aqui, eu não vou parar para procurar isso agora não, tá? Então, eu sei que eu acredito que seja no dia 21 de março. Se não me falha a minha memória, é o dia 21 de março. Ou seja, quem está fazendo TCC, quem está precisando se planejar, não, eu vou reduzir um pouquinho as disciplinas no próximo semestre, ou eu preciso fazer mais porque eu preciso me formar rápido. Então, já sabe, aqui no dia 21 de março tem um tempo aí até o dia 21 de março para se organizar e iniciar o semestre letivo 2021/2. Tá bom? Então, basicamente, era isso, né? Essa parte da aula aqui eu vou considerar aqui encerrada, tá? Então, a gente tem aqui, só para fechar, né? A gente tem aqui, ó, esses assuntos que vão ser dados, né? Que são muito importantes, e as aplicações que a gente vai ver no módulo 4. E assim, eu vou voltar aqui para a tela principal, tá? E assim eu encerro essa parte da aula aqui. E estou aberto aí a vocês, se tem alguma dúvida, querem fazer algum comentário, a hora é agora. E aí, assim, não tendo dúvida, eu estou com o board do Miro aqui aberto agora, para a gente começar a pensar um pouquinho mais concretamente nas atividades. Tá bom? Então, é isso. Essa primeira parte aí está encerrada, e agora eu preciso ouvir vocês, quem quiser fazer algum comentário, dúvida, a bola está com vocês agora, pessoal. Professor, por mim até agora está tranquilo. Uhum. Ainda estou devendo aí assistir as aulas que foram assíncronas, mas aí vou assistir. Mas assim, até o presente momento a disciplina está excelente. Uhum. Obrigado, Douglas. Isso é uma coisa bem importante, pessoal, aí essa questão de assistir às aulas que estão colocadas lá, tá? É muito importante mesmo, porque vai facilitar muito na elaboração dos trabalhos. Mas obrigado aí pelo feedback, Douglas. Mais alguém, pessoal, quer comentar? Eu entendo também, né, que tenham outras pessoas também na mesma situação do Douglas, né, que não conseguiram, por exemplo, acompanhar todos os vídeos, os 2 últimos vídeos, principalmente, tá? Por questões mesmo de tempo, de organização, de planejamento. Aquela questão que a gente já vem conversando desde o começo, né? E aí, alguém quer fazer alguma observação, algum comentário mais? Vale todo tipo de comentário aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou seguir aqui, tá? Vou seguir aqui.
Vou fechar aqui esse planejamento só para mostrar a vocês aqui, ó, que é uma forma, veja o que eu falei no nosso bate-papo antes de começar a parte gravada, né? Olha o que eu falei para vocês e o que é que eu tenho aqui hoje, tá? É um exemplo só para inspirar vocês aí em outras atividades, desde o TCC, trabalho de PIBIC e tudo. Olha o que é que eu tenho aqui. Além desse planejamento que eu mostrei para vocês, esse documento é um RTF, não está em doc, não está em nada, é um documento. Aonde eu tenho aqui, ó, eu confesso a vocês que essa organização eu nunca tive, eu tenho uns 20 anos que eu dou aula. Não falo. Olha aqui. Aqui, ó, aqui embaixo tem um resumão, ó. Aqui é a primeira parte, a minha apresentação, os links para tudo, ó. A apresentação do curso. Ainda não é essa parte não, quero mostrar. Então, ó, as referências principais, o formulário de pesquisa, reflexões de outras aulas. Aqui é uma parte, ó, aquelas palavras-chave que eu coloquei para vocês no início. Percebam que está tudo anotado e organizado num documento só. Quando eu me perco um pouquinho aonde é que eu estou na disciplina, eu abro esse documento aqui. Aí aqui o que é que tem? Ó? Eu tenho vários mapas mentais de tópicos específicos da disciplina. Ó. Definições e prática do planejado. Ó, juros simples, juros compostos. Então, coisas que eu estudei de livros. Então, eu vou estudando, vou abrindo livro, vou fazendo mapa mental lá usando o MindMaster. Normalmente eu uso o MindMaster, o Miro eu só uso para dar aula. Aí aqui tem, ó, taxa over Selic, as taxas, os tipos de taxas que tem. Então, aqui tem, olha onde é que tá, tem muita coisa nesse documento. Eu não vou, ó. Aqui tem, ó, também outros cursos, ó, o planejamento para outros cursos. E aqui eu tenho todos os mapas mentais que eu trouxe, botei nesse formato, ó, link das outras aulas eu tenho aqui, ó, tá vendo? Fórmulas de um livro que eu já cheguei, acho que eu já apresentei para vocês esse livro, que tem fórmulas de engenharia de petróleo, de economia e engenharia de petróleo, fórmulas empíricas, enfim, tudo aqui. Ó. Então, o que é que acontece? Quando eu vou dar uma aula hoje sobre qualquer tema específico nas disciplinas que eu dou, eu abro esse documento e tá tudo lá, eu relembro um pouco o tópico e já uso aquilo ali para montar o PowerPoint, então as coisas, eu aumento a minha produtividade, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. E agora, mais um exemplo, eu acho que eu não sei se eu já mostrei esse board para vocês aqui, mas vocês vão me ajudar nisso agora. Deixa eu abrir aqui o board. Esse aqui. Aula 10. Ó, aula 10. Tem uma coisa também que, na minha forma de organização aqui nas aulas online, né? Eu vou melhorar, não faz muito sentido eu ficar com um arquivo do Miro para aula 1, um arquivo do Miro para aula 2. Eu vou criar um arquivão somente com todas as aulas num arquivão, porque o Miro, na verdade, ele é um board infinito, tá? A questão toda é que quando fica muito carregado, começa a ficar muito lento o Miro, tá? Então, eu já dei muita informação para vocês aqui, né? Eu vou só passar aqui algumas referências importantes que eu vou passar, porque a definição, voltando, né, para a definição dos trabalhos que vocês vão fazer, os exercícios, eu vou tirar de uma das referências que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Aí vocês vão buscar essas referências, tá? E nessas referências eu fiz um resumão, vocês vão ver aqui nesse board, de todas as referências. Aí vocês vejam aí a forma de organização também, que vocês podem usar isso a favor de vocês aí, tá? Então vejam, eu vou abrir aqui, ó, o que é que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é o planejamento da disciplina, que a gente tem que mandar, né, para os coordenadores de curso, para o diretor do Centro de Tecnologia, o que é que vai ser dado, o planejamento da disciplina. Então, isso aqui eu peguei, isso tem um documento, que é o documento que eu mando para a direção e para as coordenações, e eu trouxe para cá. Então, aqui eu já sei, eu posso abrir aqui, se eu abrir, quando começar o outro semestre, eu não preciso ficar procurando o documento, não, porque eu só abro, estou com o board já montado e com as coisas feitas, tá? Então, aqui tem, ó,
aula a aula, tá? Também o planejamento executado, né? O planejamento pensado, né? Eu esqueci o nome, fugiu a palavra. E as referências. E aqui tem engenharia econômica, projetos de investimento. Então, o que é que tem aqui? Um dos livros, esse livro, Engenharia Econômica e Projetos de Investimento, eu separei, isso é uma forma que eu tenho de estudar, primeiro capítulo, o valor do dinheiro no tempo, juros simples, juros compostos, desconto, séries uniformes, sistemas de amortização, inflação e índice de preço, avaliação de investimento, projetos de investimento, financiamento, fluxo de caixa, análise de risco, considerações finais, introdução à economia, ciência da escassez, estatística e simulação. Tá? Qualquer MBA ou mestrado que vocês forem fazer nessa área de avaliação econômica de projetos, esses itens aqui vão ser detalhados. Vocês estão num curso de graduação e o que eu estou fazendo aqui é um grande resumo e dando os conceitos principais e as aplicações. Cada capítulo desse é um mergulho assim na ciência do processo, tá? Então, aqui tem, ó, esse livro aqui. Então, que livro é esse? Tá? Então, eu não sei se já passei isso com vocês aqui. Ó, o que a gente está vendo, na verdade, é avaliação econômica de projetos, é engenharia econômica. Tá? Engenharia econômica nada mais é do que conceitos de economia que a gente aplica na engenharia. Tá? Então, a economia é uma ciência assim, muito complexa, não exata. Então, a gente se utiliza de várias fórmulas, de várias coisas empíricas até, para tratar a parte de engenharia. Então, quem gosta de economia e engenharia, tá, pode buscar livros de engenharia econômica. Porque aí você consegue juntar duas áreas, né? Na verdade, eu gosto muito dessa área, por isso que eu estou dando essa disciplina aí também para vocês, né? O que é que tem nesse capítulo? Ó? Tomando decisões econômicas, tá? Que é uma parte daquele módulo 4 que a gente vai ver. Estimando custos e benefícios da engenharia. Veja que aqui também é um capítulo bem legal, assim, que você pode pegar uma visão geral, né? Então aqui tem... Eu vou, inclusive, preparar uma aula específica com isso aqui. Foi uma ideia que me surgiu agora, eu vou fazer isso. Eu vou nesse livro, vou preparar um vídeo só sobre isso. Aí tem juros e equivalência, equivalência para juros de caixas repetidos, análise do valor atual, análise de fluxo de caixa anual, análise de taxa de retorno, escolhendo a melhor alternativa, outras técnicas de análise. Então, essa parte de escolha da alternativa é uma parte que vocês vão aprender no módulo 3. É aquela parte que eu falei de Monte Carlo, de análise de sensibilidade. Então, em janeiro, a gente vai mergulhar aqui nesse tema. Outras técnicas de análise, incertezas em eventos futuros, depreciação, imposto de renda, análise de vida econômica e substituição, enfim. Tá? E no final aqui, economia de contabilidade e engenharia, análise econômica no setor público, seleção de uma taxa atrativa mínima de retorno, inflação e mudança de preço. Tá? Então veja aqui, esse livro aqui, esse primeiro livro que eu coloquei para vocês assim, faltou eu colocar aqui o autor, eu vou ver, não falhei aqui porque não copiei aqui, mas Engenharia Econômica, Projeto de Investimento. Tá? Veja que tem uma forma diferente de dividir o assunto, mas eu já estudei muito isso, os assuntos são bem coincidentes, é a forma do autor dividir, né? Então, cada autor tem a sua forma, né? E no meu caso, por exemplo, vocês não vão pegar essa sequência que eu montei para esse curso em nenhum livro, porque é a minha forma de dividir o assunto. Tá? E a minha forma foi montada como? Olhei esses livros todos e construí a minha para adaptar a realidade da universidade, a realidade das engenharias e a realidade de dar todo o conteúdo em 15 aulas. Tá? Mas isso aí tem mestrado exclusivo nisso, né? Mestrado e MBA. Tá? Então eu tive que fazer condensar um monte de coisa aí num curso só, que é esse curso que vocês estão recebendo agora. Aí aqui, ó, esse livro aqui, excelente. Inclusive, Engenharia Econômica, Projetos de Investimento. Então, aqui o que foi que eu fiz? Os trabalhos finais de curso da turma passada foram extraídas desse livro do professor Breno Saldanha. Tá?
Então, provavelmente, o de vocês também vai ser. Não vai ser o mesmo exercício, vão ser outros exercícios. E aqui tem o valor do dinheiro no tempo, juros simples, juros compostos, descontos, séries uniformes, sistemas de amortização, inflação e índice de preço, avaliação de investimento, custos, projetos de investimento, fluxo de caixa, análise de risco, considerações finais. E assim, aqui o que é que eu fiz? Perceba que vocês podem fazer isso também, esse tipo de técnica que eu estou usando assim, para estudar de forma rápida. Eu não li esse livro aqui todo, o livro é extenso demais, eu não tive tempo de ler tudo. Mas o que é que eu fiz? Eu passei capítulo por capítulo e eu fui extraindo, e eu fui pegando aqui, colocando em post-it, ó, o que são juros, o significado monetário do tempo, as partes importantes ligadas àquele capítulo, as palavras-chave, o que realmente importa em relação ao capítulo, eu trouxe para cá. E eu fiz isso para cada capítulo. Eu fui passando cada capítulo em algumas partes que me interessava mais. Eu fui lendo e fui trazendo para cá o que era mais importante, porque é assim que eu estou montando e melhorando esse curso, tá? Então, aí eu fiz isso para todas as partes, né? Então, tem aqui, deixa eu ver aqui, análise de risco, tá? Vou pegar aqui, ó, que isso aqui é um tema que a gente vai tratar na parte final. Análise de risco. Mitigação de riscos, identificação do risco, contingência, medindo o risco num projeto, risco financeiro, risco comercial de mercado, risco de construção. Aqui são vários tipos de risco envolvidos num projeto. Tá? Então, aqui, esse capítulo é para quem está muito interessado na parte de análise de risco, e eu vou tratar isso também no próximo módulo, tá? Coisas assim que eu vou passar aí no próximo módulo. Então, é isso que eu fiz aqui. Tem um outro livro aqui, tá? Também muito bom. Eu fiz esse levantamento o ano passado. Engenharia Econômica e Finanças, tá? De Armando Gonçalves e outros autores aqui. E aí, mesma coisa. Introdução à Economia, mesma coisa. Levantei, ó, cada item, as figuras principais do livro, eu trouxe para cá, ó, tá vendo? Então, parte disso aí é assim que eu estou montando o curso aí de vocês. Enfim, e aqui aquela apostilazinha, aquela apostila lá do professor Valmir aqui, ó, que vocês usaram no início do curso, eu também fiz a mesma coisa para ela. Eu peguei parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, o que é que ele trata, e aí o meu curso é, na verdade, uma convergência disso tudo, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, aqui. Eu agora, né, fico com a pendência com vocês de definir os dois problemas. Para você, vai ficar o quê? Se quiser embarcar nos dois problemas, em tese, vai ser começar a fazer depois que eu liberar. E a outra situação é definir o projeto. Para definir o projeto, aí você vai ter que interagir comigo para a gente definir. Aí a forma de interação, o que não falta são os canais de comunicação, né? Aí tem aí o Telegram, né? O Miro, o WhatsApp, enfim, vocês me encontram em qualquer rede social que vocês forem me encontrar. YouTube, enfim. Então, pessoal, é isso, tá? A aula de hoje, basicamente, era isso. Eu queria dar trazer vocês de volta aqui, porque a gente teve 2 aulas assíncronas, né? Então, hoje a gente planejou aqui o curso até o final. Vocês agora têm claro, né? O que é que precisam fazer até o final do curso, e a gente, na próxima sexta-feira, a gente retoma. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Foi muito tranquilo, professor. Então, E parabéns aí pela disciplina aí. valeu, Douglas. Os livros em separar aí. Valeu. Então, pessoal, veja, quem quiser, assim, sair, fique à vontade, tá? A aula está encerrada. E quem quiser conversar comigo alguma coisa aqui, eu ainda vou ficar aqui mais um pouquinho, até aí o horário do encerramento da aula, tá? Se todo mundo sair, aí eu vou também aqui continuar aqui a minha parte de as minhas gravações aí. Tá certo? Valeu, muito obrigado aí a todos que ficaram até agora. E assim, pessoal, a gente encerrou a nossa aula 10 e, evidentemente, claro, como sempre, se você gostou desse vídeo, coloca o like aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha educação, planeja o ano 2022 e um abraço e até o próximo vídeo, até a próxima aula.